Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos mais para nossa aula 3 de matemática e espero que estejam se cuidando. Estamos aqui agora, vamos falar hoje de um assunto para complementar aí os nossos cálculos, né? Eu vou estar aqui compartilhando a minha tela. Não esqueçam de fazer as atividades, mesmo que com dúvida, consultem, usem o mural, tá? Passam no particular também, tá? E a gente vai sempre tentar ajudar. Se alguém tiver alguma exceção, pode comunicar, a gente está tentando fazer o melhor. E as entregas semanais para contar a presença, as atividades. Tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. A gente vai falar hoje de porcentagem e fator decimal. Tá? Só um segundinho aqui. Estarei compartilhando a minha tela. E assim, estamos aqui então, aula 3, matemática, porcentagem e fator decimal. Da mesma forma, a apresentação vai ficar lá em materiais, tá? Um PDF, o vídeo vai estar lá em materiais como vídeo, e vai ter uma atividade dessa semana até para segunda que vem, dia 1º. Tá bom? Vamos lá? Então, porcentagem e fator decimal. Tá? O percentual ele é demonstrado pelo símbolo, aquele percentual, aquelas duas bolinhas cortadas, né? Que parece uma pequena fraçãozinha, né? Onde o valor numérico representado é aplicado dividindo-se por 100. E o fator decimal é quando o resultado dessa divisão por 100 a gente aplica nas operações matemáticas, que é o decimal proporcional. Nós vamos detalhar bem isso aí, tá? Então não se preocupem. Então, por exemplo, a fração 6/8, 6/8, eu posso afirmar que resulta no percentual? O que vocês acham? Sim, o resultado da divisão é um decimal, dá 0,75. Se eu dividir 6 por 8, né? 6 por 8 não dá, coloco 0, 60 por 8, 0, no resultado, 7 vezes 8, 56, para 60 sobra 4, né? Aí eu tenho, aumento 0, eu já estou com casa decimal, 5 vezes 8, 40, e assim dá 0,75. Então podemos afirmar e chamar isso de fator decimal. E se eu multiplicar por 100, eu vou ter 75%. Então 6/8 representa 75%. Da mesma forma que se eu simplificar essa fração, 6 por 2 dá 3, 6 por 2 dá 4. 3 quartos. 3 sobre 4 dá 0,75 também. 75. Então, da mesma forma que a fração 3/8, cujo resultado da divisão é 0,375, tá? Então, lembrando, nós tínhamos aqui 6/8. Foi 0,75, 75%, tá? E agora estou com outro exemplo de 3/8, vamos confundir. Então, o resultado dessa divisão de 3/8 é 0,375. E se eu multiplicar por 100, eu vou ter 37,5%. Por exemplo, 5/8, 5 dividido por 8, o resultado dessa divisão é 0,625, 0,625. Vezes 100, eu vou ter 62,5% ou 62,5%. Então, vamos comparar. Vocês já fizeram a aula de fração, né, na semana anterior. 3/8 mais 5/8. Eu repito o denominador e vou somar os numeradores. Eu vou ter quanto? 8/8. Se eu dividir 8 por 8, dá 1 inteiro, certo? Então, se eu somar o resultado do 3 dividido por 8, os 3/8, e o resultado dos 5/8, né, que é o 0,625, eu vou ter 1. Mesma coisa, né? E se eu multiplicar tudo isso por 100, eu vou ter 37,5%, 62,5% e 100%, apenas para sabermos que uma fração qualquer se transforma num percentual, né? Na proporcionalidade. A gente vai ainda ver algumas partes de proporcionais, regras de 3, enfim, tudo que for necessário para poder somar, melhorar aqui, né, o conteúdo.
Então, um inteiro ou 100% é a mesma coisa. Vamos a mais alguns exemplos. Ganha um desconto no curso de 25%. Então, sempre que for por cento, é aquele número sobre 100. E se eu executar a divisão, eu vou ter meu fator percentual 0,25. Sempre por toda a vida assim. Tá? X% é aquele X dividido por 100. E aí eu tenho esse percentual. No caso, eu ganhei um desconto. O produto custa, esse curso é um produto, né? É um serviço, R$ 1.200. Então, se eu multiplicar por 0,25%, né? Aqui muito fácil, eu posso cortar zero, cortar um zero, os dois zeros aqui, porque eu tenho uma multiplicação, né? Não precisa ser na mesma fração. E vou multiplicar 12 por 25. Eu vou ter R$ 300 de desconto. Então, qual valor será o valor a pagar? 1.200 menos os R$ 300, R$ 800 do meu curso. Ainda assim, eu posso fazer de outro jeito. Se eu estou falando num desconto, eu pego 1.200 e quero tirar 25% dele. O que eu faço? Vezes 1 menos 0,25. Ou se fosse 100 menos 25 sobre 100. Mesma coisa. O resultado dessa multiplicação seria o quê? 1.200 vezes 0,75. Já me dá o valor a pagar pronto, R$ 800. Outro caso, um produto que custava R$ 1.200, ele aumentou em 15%. 15 sobre 100, 0,15 é o meu fator. Então, se ele custa R$ 1.200 e está aumentando, qual vai ser o valor que está aumentando? Aqui eu posso também fazer a simplificação dos meus zeros e vou multiplicar 12 por 15. Vou ter R$ 180 de reajuste. 1.200 mais 180, 1.380. Por quê? O produto aumentou, ele soma. É um desconto? Está subtraindo. Ainda assim, eu poderia fazer como? 1.200 vezes 1 mais o percentual transformado em fator 0,15. Aí eu estaria multiplicando 1.200 vezes 1,15. Eu já chego no R$ 1.380. Então, se aumentou, 1 mais o percentual que aumentou. Se foi um desconto, diminuiu, 1 menos o percentual que diminuiu. E assim sucessivamente. Bora lá continuar com uma tabela de exemplo aqui? Então, eu tenho, para um percentual 100%, 6 sobre 100. Se eu fizer aqui a nossa operação de simplificação, 1 sobre 1 percentual, fator 1. 100% ele é 1 inteiro, é um todo, né? 200%, 200 sobre 100. Simplificando, né, os zeros aqui, 2 sobre 1, duas vezes. Então é o dobro. Aumentou 200%? Dobrou. 75%. Os 3/4 já apareceu lá, né, nos 6/8, né? 0,75 se eu realizar a soma aqui. Ah, não tenho zeros para cortar. Aí eu posso reduzir aqui por 25, 75 dividido por 25 dá 3 e 100 dividido por 25 dá 4. 3 dividido por 4, 0,75. E assim os 50%, que é o meio, 0,5 ou 0,50. Tá? No caso, o zero aqui eu posso estar considerando para melhor visualização. Tá? 25%, 1/4, 0,25. 10%, né, que na verdade eu corto, tenho 1/10, né, na verdade, ó, 1/10 ou 10 centésimos, né, 0,10, tá? Essa tabelinha toda, esse documento que eu estou apresentando está disponível para vocês lá na parte de materiais da aula 3, tá? Então, continuando aqui alguns percentuais, o próprio 10% como parâmetro, só para a gente continuar, 5%, né, divide por 5 dá 1, divide por 5, 100 dá 20. 1 dividido por 20 dá 0,05. Note que agora é 5%. Eu tenho dois zeros aqui no 100, olha que interessante. Dois zeros aparecem aqui de forma contrária. Da mesma forma que 1/10, eu tenho um zero, né? 1/10, um zero, vírgula aqui. 1% é a mesma coisa. 1 sobre 100, 1%. 0,5%, não é 5%, tá, gente? É 0,5%.
Para fazer a conta, meio sobre 100, né? Não com resultado de fração, a gente coloca um decimal, só dois números inteiros, né? Mas se eu fizer aqui simplificações, por 5 dá 0,1, por 5 dá 20, ou se eu multiplicar por 10 agora dá 1 inteiro, e por 10 dá 1 sobre 200. Ou eu posso ter os 5 sobre 1000. 3 zeros aqui, né? 5%, olha os 3 zeros aqui. Então, é uma questão de eu substituir também e fazer a simplificação da minha fração, né? Para dois números inteiros, que fica mais fácil de visualizar. Mas nada impede de eu ter um decimal enquanto estou fazendo as minhas resoluções, no meio da resolução. 0,1% é 1 sobre 1000, porque é 0,1 sobre 100, a mesma coisa. E aqui, ó, 3 zeros, 1 sobre 1000. E assim, eu posso ter qualquer número percentual, né, com várias casas decimais, inclusive, né, casas flutuantes, ou dízimas periódicas, ou até pode ser, às vezes, eu tenho um resultado de um percentual que é um número que é irracional, né, uma dízima que é irracional. 0,01%, então, é 0,01 sobre 100, ou 1 sobre 10.000. Olha, 4 zeros aqui, eu tenho 4 zeros aqui como referência. Tá? Isso ajuda bastante a gente a passar o quê? A fração ou percentual para um fator decimal. E alguns números mais conhecidos, né? Por exemplo, 30%. 30 sobre 100, né? Eu simplifico aqui, 3 décimos, eu tenho 0,30, 0,30, 30 centésimos ou 3 décimos, né? Depende da forma que eu coloco, mas na verdade é a mesma coisa. 33,33, esse é o famoso 1/3, né? É o 100 dividido por 3, que dá 0,3333, é a famosa dízima periódica, inclusive que eu usei como exemplo lá nas aulas atrás, né, anteriores. 60%, se eu dividir aqui o 60 por 20, eu tenho 3, e o 100 por 20, eu tenho 5. Ou 0,6 ou 0,60. 66,66, que é o famoso 2/3. Então, notem que, ó, 1/3 mais 2/3, eu tenho 3/3, que é 1/3. Então, se eu somar 3333 com 6666, eu vou ter 99,99, arredondando 100%. É a mesma coisa que eu somar este aqui com este aqui. E para diferenciar, 30% não é 33,33%. 3 décimos é diferente de 1/3, tá? Porque nas nossas contas isso muda bastante. Assim como 60%, 3/5 é bem diferente de 2/3, que aqui 2/3, né? 2/3 partes, né? A gente vai ver aí nos círculos um pouquinho mais adiante. 33% redondo, eu tenho também 0,33, 0,33, ou seja, não é uma dízima, não tem um arredondamento aqui. Aqui ele já foi finito, né? Porque eu determinei 100 casas decimais, né? Mas poderia ser o próprio 67%, que a soma disso aqui vai dar 1, né? E isso aqui dá tudo um 100% se eu somar. Apenas uns exemplos que a gente pode ocorrer. Então, 33% dá um valor diferente de 33,33, mas às vezes por arredondamento a gente pode usar este caso aqui sem as casas decimais, ou usaria este com este, para que se forme o 100% correto, ou 99,9999, que é o que nos importa. Tá? Alguns exemplos práticos, então. Né? Um inteiro, um todo, temos um círculo, ele todo, uma metade, né, está dividido em 2, aqui está dividido em 4, ou seja, eu tenho 1/4, 4 vezes 1/4, 4 quartos, né, onde eu tenho 1 inteiro, então 4 partes. Aqui eu tenho 8 partes, olha, 1, 2, 3 oitavos, e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho, imagine aqueles 3 oitavos aqui, e aqui eu tenho meus 5 oitavos. E ele é um 100%, tá? Que na verdade 1/8 acaba representando 12,5%, 1/4 25%, apenas para a gente referenciar, e aqui eu tenho como se fosse uma pizza, né, em 10 pedaços. Ou seja, a 10ª parte, né, 1/10, então eu tenho 2 décimos, 3 décimos, eu tenho 10 partes. E assim o percentual eu posso dividir em inúmeras partes. Posso dividir infinitamente, mas sempre o todo vai ser o quê?
o nosso 100%. Eu parto de um 100%. Não importa qual valor que seja este 100%. Então, a porcentagem de todo. Eu tenho 25 lugares ocupados, um total de 200 lugares. Qual é o percentual de ocupação? Se quiserem dar uma pausa, faz... E aí, calcula, depois solta a pausa do vídeo e vê se foi tudo bem. Né? Então, se tiver alguns probleminhas, em qualquer momento, dê uma pausa, certo? Então, como é que a gente calcula? 25 sobre 200. Eu tenho 25 lugares e eu tenho um total de 200. Meus 200 lugares será meu 100%. E eu preciso descobrir quanto equivale esses 25 sobre 200. Se isso fosse sobre 100, saberíamos, né? Mas é sobre 200. Então, eu tenho o quê? 0,125. Que vimos no gráfico anterior, né? Que dividido em 8 partes tem 12,5% cada parte. Então, esse aqui foi barbada, né? Porque eu já tinha um resultado anterior, né? Então, eu tenho 12,5% de lugares ocupados. Os 25 representa 12,5%. E os desocupados, da pausa... Quanto que representa os desocupados? Eu posso fazer aquela continha, a fração aqui aparecendo de novo. 200 lugares menos 25 vai me sobrar quem? Os desocupados, sobre o total 200, que é 0,875, se eu realizar a divisão. Vezes 100, 87,5%. Se eu somar 87,5% com 12,5%, eu chego a 100%. Ou, da mesma forma, eu poderia reduzir esse valor de 100, né? 100 menos 12,5% é igual a 87,5%, que são os desocupados. Então, eu sei de forma percentual ou de fator decimal os ocupados e desocupados. Então, da mesma forma, eu posso subtrair o 1 inteiro do decimal para dar 0,875, ou 100% menos 12,5%, que eu disse agora mesmo aqui, fica registrado, tá? Lembrando que o documento não vai ficar rabiscado como tá, vai ficar bem bonitinho para vocês, tá? Só na gravação, tá bom? Então, aqui alguns exercícios já para a gente ir para práticos finalmente, para vocês fazerem as atividades, né? Eu quero converter uma fração que representa 2/5 em uma fração centesimal, ou seja, eu vou passar ela para um decimal de centésimo que vai virar um percentual no final, né? Qual o resultado? Dá aquela pausa, e aí a gente pode pensar um pouquinho. Eu divido 2 por 5, o resultado vai ser 0,40, né? Lembra do 0,2 dividido por 5, né? Opa! E aí eu tenho 2 é menor, né? Põe 0, 0, aqui. Que número que multiplicado por 5 dá 20? 4. 4. É muito ruim, né? Deixa eu apagar ali, ó. Deixa eu apagar aqui, está muito... Vamos de novo. 0,4. 4 vezes 5, 20. Zerou. 0,4. Vezes 100, 40%. Se o valor 30 representa 15% de um todo, quanto é 100%? Então, eu tenho 30 representam uma parte desse 15% do todo. Aqui a gente vai ter que entrar o quê? Uma regrinha de 3. Neste caso, a regra de 3 simples, né? Se 30 equivale a 30%, x equivale a 100. E aí eu multiplico o quê? Em cruz. E venho para cá, faço 15 vezes x igual 30 vezes 100, que é 3.000. X é igual, equaçãozinha de primeiro grau, né? Ou função de primeiro grau, depende aí da concepção, mas aqui uma continha simples que eu vou achar minha variável. Eu passo o 15 dividindo, não muda sinal, lembre-se, né? Eu passo apenas trocando o operador. X é igual a 3.000 dividido por 15, que é 200, ou seja, 15% de 200 é igual a 30. Tá? E aqui a gente consegue ter a base de eu saber. Então, eu tenho uma parte, eu quero saber o todo. Eu tenho todo, eu quero saber uma parte. Isso tudo é possível, tá bom? E aqui a gente chega no final dessa aula de porcentagem e fator decimal. Temos ali as atividades para vocês, tá? Terminarem aí da semana. Eu vou parar aqui nossa apresentação.
tá? Qualquer dúvida, vocês entrem lá no mural, entrem no chat lá, procurem postar a atividade, quanto mais resolução tiver, melhor, né? E assim, uma ótima semana, se cuidem, tá? E aí vão ficando por aqui, tá bom? Tchau, tchau, obrigado, até mais.